turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do nosso Cial Insights. Estou muito feliz aqui de ancorar essa nossa segunda edição com um grupo tão preparado para falar de um tema super especial que a gente preparou aqui para vocês. Para quem não sabe, no Cial Insights a gente vem discutindo temas relacionados à mitigação de risco para concessão de crédito, para homologação e gestão de fornecedores e tudo que está dentro desse ecossistema. Então, se você senta numa cadeira financeira, se você senta numa cadeira de compliance, de qualidade jurídica, ou até mesmo se você tem um próprio negócio, a gente entende que tem conteúdo relevante para falar para você. E hoje, especificamente, a gente vai falar de um tema super atual, super importante, eu acho que para todas essas cadeiras e para todos os brasileiros, né? Como a gente já vinha falando aqui antes de começar esse bate-papo. A gente vai falar da reforma tributária e o futuro do crédito B2B, né? Então, como que os decisores financeiros, principalmente, se preparam para tudo que está vindo por aí. E olha, por tudo que a gente já estava falando aqui antes de começar, eu acho que vai ter muita coisa boa para gente trocar aqui com esse grupo, tá, pessoal? Eu vou apresentar rapidamente aqui a Cial, tá? Para quem não conhece, a Cial é uma empresa norte-americana que caminha para completar o seu 10º ano de vida. A gente detém o direito de comercializar os produtos da Dun & Bradstreet, outra companhia americana de mais de 180 anos de vida, na América Latina e em Israel. E com isso a gente tem o maior banco de dados comerciais do mundo. Então a gente tem uma força muito grande quando empresas grandes, pequenas ou médias querem mitigar risco para concessão de crédito ou homologação e gestão de fornecedores. E além disso, nós somos uma empresa de tecnologia com plataformas SaaS para que a gente automatize e digitalize processos para essas áreas, tanto de gestão de fornecedores, concessão de crédito para a área financeira e também para ferramentas de gestão de marketing e vendas para geração de demanda. A gente hoje tem mais de 20 mil clientes dentro da nossa carteira na América Latina, a gente tem mais de 500 milhões de registros empresariais, são mais de 10 milhões de atualizações diárias dentro da plataforma, e aqui no Brasil a gente tem algumas bandeiras super interessantes dentro do nosso portfólio, como a TOTUS, o Itaú, fora do Brasil a gente tem o Walmart, a Boeing, a gente tem a GM, Cicobi, daria para falar várias delas aqui. Mas o objetivo aqui não é a gente ficar falando de Cial, vamos direto para o conteúdo, que é o que eu acho que o pessoal tá esperando, né? E antes disso, pessoal, eu queria muito apresentar esse grupo super especial que a gente tem aqui hoje, para falar de um tema muito relevante, como eu já comentei. Queria agradecer Bruno, Manu, Elis, não só pela presença e pelo tempo, a gente sabe o quanto que o tempo é difícil hoje em dia, mas acho que mais do que isso, pela riqueza da conversa que eu acho que a gente vai ter nos próximos 60 minutos. E vou começar a apresentar cada um de vocês e na sequência, por favor, passo a palavra para que vocês também deem um primeiro alô aqui para quem está nos ouvindo, tá? Vou começar com a Manu. São mais de 20 anos de experiência em multinacionais de grande porte. Ela tem experiência no consultivo, contencioso e compliance tributário, com foco em tributos diretos e indiretos, conformidade legal e redução da carga tributária. É a nossa expert aqui em planejamento tributário estratégico e é membro do WCFO, uma entidade que eu já fui várias vezes, gosto muito do que vocês fazem por lá. Emanuele Lemos, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E é engraçado que todo mundo já me conhece de Manu, né? Então, assim, a apresentação é Manu. Mas é um prazer estar aqui com esse grupo tão forte. E a gente já fez um podcast antes, né, falando do tema, mas é um prazer estar aqui contribuindo com a discussão, porque ela é muito extensa e ela é muito importante, como você bem falou, para todos os brasileiros. Obrigada. Legal, obrigado a você pela presença. Vamos lá, vamos com a nossa segunda convidada do dia. Ela é o nome de fiscal na maior empresa de software ERP do país, 46% de market share, uau, e está à frente do desenvolvimento e da adequação de várias linhas de produto, tendo essa responsabilidade de adequar o produto e cabeça dos mais de 70 mil clientes da empresa. Tem mais de 25 anos de experiência e já passou por mudanças como e-social e tantas outras. E hoje ela abriu um espaço na agenda para contribuir com o nosso podcast. Muito bem-vinda, Elisângela Damasco. Obrigada. Vou seguir a Manu, né? Elisângela é só mãe quando tá brava. É Eli, beleza? Prazer estar aqui com vocês também. A todos que estão aqui, prestem muita atenção. A gente precisa muito divulgar, disseminar todas as informações da reforma. Prazer imenso estar com vocês. Obrigado, viu?
E para completar esse time super especial que a gente tem aqui hoje, o Bruno, ele tem mais de 25 anos de experiência em funções estratégicas, incluindo CFO, FP&A, controladoria, operações e planejamento, e já atuou em boa parte da América Latina. É especialista em ambientes de startups e reestruturações operacionais, impulsionando a tomada de decisão e o crescimento sustentável das empresas. Com vocês, Bruno Ian. Chamo de Bruno ou de Bru? Bruno, tá bom, pode ser Bruno. Obrigado pela presença aqui, gente. É muito bom participar aqui desse podcast com vocês. Acho que a gente tem uma conversa muito boa aqui pela frente, né? Vamos em frente. Legal, legal, gente. Bom, vamos lá. Time completo, time apresentado. Eu queria agora começar a contextualizar um pouquinho, né? E na sequência a gente começa a fazer um bate-bola aqui com as perguntas e respostas, tá? Falamos bastante disso no nosso aquecimento aqui, o quanto que o Brasil é complexo, o quanto que o Brasil é grande, o quanto que para quem está fora do Brasil é difícil entender a nossa realidade aqui, né? Tem um dado aqui que a turma trouxe que eu acho que é super importante, né? Que as empresas gastam em média mais de 1.500 horas por ano só para cumprir obrigações tributárias, né? Mais de 1.500 horas por ano. Então, quanto que a gente perde de produtividade tendo que se adequar e cumprir aí obrigações tributárias, né? E a gente tem aquela série de consequências que a gente já sabe, né? A famosa tributação em cascata, as disputas fiscais entre os municípios. Acho que são vários dos temas que a gente vai tocar aqui à medida que a gente for desenrolando a nossa conversa. E aí, eu queria começar trazendo uma primeira pergunta aqui para vocês, tá? Diante desse novo modelo e de tudo que está por vir, né? Quais são os setores que mais devem ser impactados em termos de risco financeiro e concessão de crédito? E já vou emendar com uma segunda aqui. E como as empresas podem se antecipar a essas mudanças que estão por vir? Vamos começar com uma mais abrangente, né? Que eu acho que dá para a gente aquecer os motores e aí a gente evolui. Eu acho que eu vou começar a falar um pouquinho desse tema com relação às empresas de serviço. Assim, vai ter uma padronização, de uma forma geral, das alíquotas para produtos e serviços. Então, hoje a gente tem um diferencial muito grande do ICMS para as empresas de produto, que tem tanto a produção ou a distribuição, comercialização de produtos, mas tem o ISS mais baixo para as empresas de serviço. Na hora que você vai ter uma equalização do IVA dual para as duas, está botando tudo no mesmo nível, né? Mas para as empresas de serviço é uma alíquota maior. Ok, vai ser um imposto por dentro, antes em cima do preço base, vai ter tomada de crédito. Cara, muda totalmente o cenário para as empresas de serviço. O maior desafio para mim da reforma vai estar associado a uma complexidade maior para a operação das empresas de serviço. E isso naturalmente afeta o crédito, né? Porque aumento de carga tributária, aumento o impacto no fluxo de caixa, que é o que a gente está falando, né, do split payment, por exemplo, que é um tema que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas tudo isso impacta, acho que vai impactar todas as empresas, mas quando a gente fala de equiparar, né, a carga tributária dos setores, hoje a indústria já é muito onerada, né, comparado a um setor de serviços. Então, setor de serviços, setor imobiliário, especificamente, tem alguns setores que vão ser realmente altamente impactados, e isso impacta na produção ou no processo de prestação de serviços, né? Então, custos vai aumentar, então você tem impacto de caixa, você tem impacto aí também nos times, né? Adequação sistêmica, adequação em todas o processo, né? Que antes não tributava, operações que não eram tributadas, que passarão a ser tributadas. Então, é bem mais complexo e isso afeta o dia a dia das empresas. Então, acho que o setor de serviço, em especial, o agronegócio também eu vejo como um outro setor da economia muito impactado por conta de benefícios fiscais, incentivos fiscais. A gente vê que a reforma trouxe regimes diferenciados, isenções, alíquotas reduzidas para esse setor, mas ainda assim a gente percebe que vai ter um impacto grande, vai ter um aumento também. Então, enfim, aí são vários os impactos. O que é interessante é assim, algumas vezes eu já recebi algumas perguntas do tipo, meu segmento vai ser impactado?
independente do qual seja ele, se hoje nós temos uma tributação que ela está em cascata, por dentro ela passa a ser por fora, com uma alíquota que hoje está ali beirando lá os seus 28, mas todos os segmentos serão impactados. Então, todo mundo precisa estar atento, precisa entender por onde eu começo. Eu começo entendendo o que está acontecendo, né? Então, a gente está falando de uma primeira etapa, que é uma reforma tributária para o consumo. Essa reforma tributária para o consumo, ela vai entrar aqui no âmbito federal. Tudo que eu tinha de PIS e COFINS vira CBS, né? No âmbito dos estados e do município, ICMS, ISS, teremos IBS. E aí a gente entra aqui no Brasil com IVA dual, né? E aqui é uma fala que eu ouvi e eu sempre replico. É um país continental, né? Com muitas diferenças, com muitas informações. E além do IVA dual, a gente entra com o imposto seletivo, né? Então, conhecido aí como o imposto do pecado, mas a gente já tem aqui uma tentativa de desestimular o consumo de bens, de itens que sejam prejudiciais, tanto ao ambiente quanto à saúde. Mas quais são eles, né? Veio ali uma lista de informações, o que nós realmente estamos tentando barrar, né? E qual é o desafio maior? É entender. Vamos começar a entender o que está acontecendo, se preparar, estudar, né? 2025 é o ano disso, porque a gente começa tendo toda essa movimentação, para que 2026 a gente comece a praticar ali o que nós chamamos de uma alíquota teste. Né? Falando de software, e aí vou trazer um pouco para o meu lado, até comentei com vocês, a gente começa 2025, não é 26, porque tudo nós precisamos preparar, adaptar o sistema, colocar isso tudo em prática, e chegando no final de 25 a gente precisa testar, porque tudo começa em 1º de janeiro de 26. É pouco tempo, né? A gente falou, tudo está acontecendo, e ainda tem gente na altura do campeonato que pergunta, né? Vai mesmo? Vai acontecer a reforma? Vai entrar a reforma? Então, o primeiro passo, comece entendendo o que vem pela frente. Como você faz hoje a administração do seu fluxo de caixa? O que hoje te gera crédito? Será que vai gerar crédito? Né? A gente está falando que tudo da reforma eu só passo a ter crédito se antes alguém pagou o tributo. Né? Então aqui já é uma grande mudança em todos os momentos, em todos os segmentos, para todo mundo que está envolvido. Né? Então são todos os segmentos afetados e precisamos estudar. Né? Estudar como isso vai acontecer dentro da minha empresa, dentro da minha organização, né? Como que esses profissionais estão analisando, né, o que vem pela frente. A gente fala muito do IA, da inteligência preditiva, mas assim, já está escrito ali o que vem pela frente. Eu preciso colocar em prática, né? Como que isso traduz em ações práticas num cronograma, porque também até a reforma tem o cronograma, as empresas também deverão ter um cronograma porque nem tudo precisa fazer agora, mas eu acho que no mínimo entender o que você está falando, entender os efeitos em cada etapa da mudança é muito importante. Até para contextualizar, a gente está falando da reforma do consumo, 5 tributos que deixarão de existir, passarão a ser, então a gente está falando do ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, passará a existir agora o IVA, que é um imposto sobre valor agregado dividido em 2, IBS e CBS. Então, um é totalmente nacional e o outro a gente fala que é subnacional, né? O IBS que vai distribuir essa arrecadação aí entre os estados e municípios. Então é uma mudança muito grande e que ela vai acontecer de 2026 a final de 2032. Então a gente estava falando, até melhorar vai piorar muito, porque a gente vai conviver, e aí a gente estava conversando, os impactos sistêmicos são enormes. Então assim, eu vou deixar até para que eles falem. Eu não quero passar essa notícia assim. Eu vou falar um pouquinho aproveitar que a deixa da Manu, falar um pouquinho desses impactos, porque as empresas de produto, as indústrias, a cadeia de distribuição, etc., está muito acostumado hoje já com a tomada de crédito de PIS/COFINS, né? E com isso ela consegue ter já um fluxo de não cumulatividade de impostos, né? Então, bacana. Elas já estão pouco semi-preparadas. Exato, né? Um pouquinho adaptadas esse processo, mas vai mudar para elas também, bastante. Sim. Porque na hora que você tem a não
não cumulatividade total desses impostos, elas passam a pegar tudo que ela tem de crédito para poder bater naquilo que vai aumentar da alíquota dela. E nem sempre as empresas estão preparadas, elas nem sempre sabem quais são essas despesas que hoje podem tomar crédito, hoje não podem, amanhã poderão, né? Exato. Então já é um primeiro passo aí de atenção. Mas acho que o grande baque mesmo vai vir para as empresas de serviço que não têm a menor ideia do que é tomar crédito, né? De como é que vão fazer isso. O que tomam muito pouco, se ela está no lucro real, ela toma muito pouco normalmente. Sim, né? porque para serviço hoje não tem esse fluxo de tomada de crédito para prestação. E um novo modelo é não cumulatividade total. Então, mesmo a empresa de serviço vai poder tomar crédito de tudo que foi pago imposto, né? Então, aquilo que ela comprou de alguém com isenção, opa, aqui não tem crédito para ela tomar. Exato. Né? Então, tem já uma análise a gente tem hoje um trabalho o Know Your Client, etc, para dar crédito. Cara, você vai ter que ter um Know Your Supplier lá para poder saber quem é esse cara, vai estar me dando crédito, não vai, como é que eu vou tomar esse crédito para poder fazer jus ao meu produto. Muda a estrutura do produto. E também de você entender quem são seus clientes e seus fornecedores. Hoje, tanto faz. Se ele pagou 365 lá no PIS/COFINS, você pode tomar crédito 925 se você é do lucro real, por exemplo. Então, amanhã não vai ser assim. É o que a gente está falando, é o que foi efetivamente pago do tributo, é o que você... E aí tem um agravante, se de fato o fornecedor pagou aquele tributo, que é outro ponto de atenção e de conciliação. Será que... Né? E aí a gente entra em aspectos muito interessantes, que até sobre a conformidade tributária, a sonegação, a redução. Qual o objetivo da reforma? Né? É trazer simplicidade, é simplificar esse sistema complexo que você comentou, é trazer transparência. Então, hoje ninguém sabe quanto paga. Você vai no mercado, não tem... Cada produto tem um imposto e você não tem isso na nota. A tendência é que tenha um imposto muito mais único, que ainda também não vai ser tão único assim, porque né, a gente sabe cada município, né, estado ali vai poder definir a sua alíquota, existe uma alíquota referência, mas cada um vai poder definir a sua, mas assim, a análise da empresa vai ser eu acho que é uma boa oportunidade para as empresas se organizarem melhor até, né? Eu acredito. E nessa linha, mano, pegar um pouco da sua fala, que eu acho que é muito real do que vai acontecer, de que vai piorar para melhorar, né? Eu acho que existe esse paradoxo também, de que a gente imagina que vai simplificar, saindo de 5 impostos para 1 ou 2 aqui, mas a gente tem alguns desafios aqui, como o próprio split payment, a retenção automática de impostos, né? Como é que vocês veem esses desafios na saúde financeira das empresas e talvez na dificuldade de obtenção de crédito no mercado? Como é que vocês olham um pouco para isso? Se for aqui... Vamos lá. O que eu acho, tá? A reforma ela tem um crescimento da alíquota, né, que vai variar a partir de 2026 até 2032. Né? Então, até acabar efetivamente com todos os impostos antigos do ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI. O que vai acontecer? Vai ter um aumento de alíquota, né? É inevitável, principalmente para o setor de serviço, bem expressivo. Tá? Fiz umas contas básicas, vamos lá, como o imposto vai ser em cima do valor do serviço prestado ou do produto vendido, hoje você pega um valor total. Então, o ICMS, o PIS/COFINS, o ISS estão dentro desse valor pago. E vai ser diferente, vai ser em cima do valor. Então, vamos lá. Estão falando que é 28 alguma coisa, o crescimento da alíquota. Se você jogar isso para dentro, vai ficar com 22 alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. O crescimento de imposto que você tem hoje, ISS, PIS/COFINS, de 8,65, na média, considerando um ISS de 5, né, você teria para 22 é um crescimento expressivo. Por outro lado, você toma crédito também de tudo que você usou de insumo. Empresa que não usou muito insumo, por exemplo, serviços, né? que empresa de serviço não tem muita coisa para tomar crédito, aumentou direto na veia essa diferença de 8,65 para 22 alguma coisa. Tá? Mas você pode pensar, putz, o cara, o que ele pode considerar nessa tomada de crédito? Uma empresa de serviço que tem uma folha muito grande.
cara, o que dessa folha eu vou conseguir terceirizar para poder tomar crédito disso aqui, né? Cara, repensa a folha, porque eu vou tentar tomar crédito de tudo que eu puder, né? Então tá lá tentando tomar crédito. Tem algum outro fornecedor que está no Simples Nacional? Meu amigo, se você não migrar para o lucro real, eu vou trocar para um outro que está no lucro real. Por Ou quê? seja, você tem, desculpa te interromper, mas acho que essa fala é legal. Você tem que conhecer muito bem o teu fornecedor ali. Exato. Por isso da Exato. importância de agora conhecer fornecedor e cliente por vários aspectos. Esse é um cliente, onde ele está, qual a alíquota né, onde ele vai consumir esse produto, tudo isso tem que estar até parametrizado, né? Então, Sim, sim. Para ele tomar crédito. Senão, É. para ele saber exatamente o crédito que vai estar sendo tomado, ele vai ter que conhecer esse cara, né? Saber, Simples Nacional não dá crédito. Pô, então eu quero um outro que me dá crédito, né? Ele vai começar a escolher os fornecedores no intuito de tomar a maior quantidade de crédito possível. Isso, para o empresário, beleza, vai diminuir o que ele vai ter que pagar de imposto, então ele vai ter essa análise. Mas também tem um outro fator com o split payment de antecipação desse pagamento. Hoje ele paga lá o ISS dele no dia 10, paga lá os outros impostos no dia 20, dia 30, né? Acabou. Agora, no momento que emitiu a nota, recebeu do cliente, o governo já descontou a parte dele, né? Essa antecipação, vamos supor, de 30 dias, o tempo médio, vamos jogar aqui de 20, 25 dias, tá? Que o governo está antecipando o imposto, né? O cara vai ter que se alavancar de alguma forma. A empresa vai ter que tomar de alguma forma. Mas ele vai precisar tomar em 2026, dia 1º. Não. Por quê? É que eu falo, a gente vai começar a sentir a dor devagarinho. 1% vai começar em 26, né? Até chegar no 28, em 32, isso vai tomando uma escala pequena. O próprio empresário, ele vai se adaptando tomando mais dinheiro, né? E isso não vai acontecer devagarinho. Então, a dor não vai ser imediata. Né? Não é ligar para o banco, cara, tu precisa de mais dinheiro agora, né? Ele vai, no passar do tempo, ver o impacto dele do caixa sumindo, né? Se ele não planejar isso, né, tiver uma estrutura, e ver o quanto ele precisa, ou ajustar o preço de venda, né? Ou repensar o modelo de negócio dele, né? Ele vai ter um impacto de caixa que vai acabar quebrando ele lá na frente. E indicadores, né? Os indicadores vão precisar eventualmente serem reavaliados. Que tipo de indicador que você, quem cede o crédito, vai precisar avaliar, né? Liquidez, fluxo de caixa, endividamento, eventualmente até se ele é um bom pagador, se ele está em compliance, né? A conformidade, tudo isso vai começar a passar, porque o objetivo também da reforma é diminuir sonegação. Exato. Então, se o outro não pagou, eu não tomo crédito. Então, você começa a gerar, né, aí um puxa daqui, puxa dali, porque ninguém quer perder, ninguém quer ter um aumento aí, e se você começar, até a gente ter o split payment totalmente implementado, enquanto ele não pagar, porque o split payment, na verdade, você paga, o cliente já paga o tributo ali, né, na hora que ele, na verdade, o fornecedor, na hora que recebe, já recebe líquido do tributo. Então, ele garante esse pagamento do imposto. Mas antes disso acontecer, você vai depender do fornecedor ser realmente um bom pagador para você poder tomar esse crédito. Então, a sonegação, a tendência é realmente diminuir também e os bons pagadores serem mais beneficiados em termos de competitividade, porque é uma questão muito, a gente tem um Brasil que uma boa parte que não paga imposto, e é por isso que a gente tem uma carga tributária tão alta, uma alíquota tão alta. Então, à medida que isso se distribui melhor, a tendência é a alíquota reduzir, a gente acredita nisso, né? Por isso que a escolha do fornecedor, que é o que a gente está falando aqui, né? Esse fornecedor, ele está compliance, eu só vou conseguir me creditar se houver um pagamento do imposto antes. Essa é a principal mudança aqui, né? Hoje, quando a gente fala do que nós temos hoje na nossa base, eu já tenho um crédito. E aí, lá na frente, vai existir um pagamento ou não. E aí, temos aqui um endividamento da massa. Mas, mudando isso, eu tenho um fornecedor, ele está compliance, ele é o fornecedor que eu preciso trabalhar. Se eu for do Simples, eu posso fazer a opção de mudar no início do ano calendário. Então, presta atenção, é no início do ano calendário que esse Simples pode optar para ir para um outro regime e poder também se creditar. Mas voltando para o nosso fornecedor, se esse fornecedor não estiver compliance, eu não tenho crédito.
a reforma trouxe a opção do adquirente fazer o pagamento do imposto e garantir que esse crédito esteja disponível para uso. A partir do momento que o adquirente faz essa movimentação, ele garante esse crédito aqui. Então, aqui a gente já pode começar a, de repente, ter negociações entre seu fornecedor e seu adquirente. Fato é, o que vier no documento fiscal, muito bem colocado pela Manu, efetuou-se o pagamento, a parte dos tributos ela já vai direto para o comitê gestor e a distribuição do pagamento, de fato, volta ao fornecedor, é realizada pelo governo, né? Então, como a gente explica a reforma? Trazendo aqui uma analogia do imposto de renda da pessoa física. Quando eu entro, coloco meu CPF lá, já me aparecem pagamentos efetuados, que eu até esqueci que paguei aquele dentista, né? Ali o governo não esqueceu. Quando a gente traz isso para a reforma tributária, falando da parte do consumo, nada mais do que é isso. Eu vou ter o governo recebendo a movimentação, garantindo ali a arrecadação do tributo e devolvendo a parte que confere realmente ao consumo, ao tributo, ao serviço. Ali a gente diminui a questão da sonegação, assim, de uma forma muito ampla, né? Mas os impactos, que foi o que a gente comentou, eles precisam ser estudados. Vou voltar numa fala sua lá do início. Vamos retirar o IPI. Isso a gente tem falado em sistema. O IPI, ele entra em 2026 zerando a alíquota. E as empresas, e aonde eu estiver produzindo o mesmo que entra sendo produzido na Zona Franca de Manaus, lá na área de livre comércio, continua com o IPI. Então, olha o desafio de sistemas. Né? Se eu estou competindo com Zona Franca de Manaus na minha produção, se eu estou competindo ali, eu continuo com o IPI. Ele zera o IPI, mas não zera para os produtos que são comercializados, produzidos lá. Então, mesmo em sistema. E aí, quando a gente fala assim, tiramos 5 tributos, eu já começo a me comer, porque assim, nós tiramos 4, de fato. O outro a gente zerou a alíquota. Né? E zerou a alíquota. Ao longo dos anos, essa alíquota se mantém? A gente não sabe, nós estamos no início, num processo de adaptação, né? Que só esse processo dos 4 já vai ser bastante difícil, né? 26 é ano de teste, eu posso optar por não testar. Cuidado, né? Nós temos um artigo lá dentro da Lei Complementar 214 que fala: pode ficar isento da arrecadação do tributo se cumprir todas as obrigações acessórias. Quais são as obrigações acessórias que eu tenho que cumprir? Não são as de hoje. E aí é uma analogia minha, tá bom? Sim. É uma análise minha. Não faz sentido nós falarmos de uma reforma tributária isentando a arrecadação do 1% se o contribuinte cumprir com as obrigações de hoje. As obrigações de hoje já tem fiscalização, já está previsto multa e tudo mais. Então, é de fato do IBS-CBS. Ou seja, se a gente for olhar um cronograma, o primeiro você precisa declarar o IBS-CBS na alíquota, né, correta, 0,1, 0,9, mesmo que não haja arrecadação ou compensação nesse primeiro momento, mas você precisa declarar. Então, passo 1, eu acho que passo 1, né, é planejar. É estudar os impactos, não tem, como a gente comentou aqui, tem impacto no crédito, tem impacto, né, o financeiro, tem tributário, tem compras, tem vendas, tem no negócio, acho que a gente vai falar mais para frente sobre benefícios fiscais. Olha o impacto, inclusive isso impacta no endividamento ou na necessidade de crédito, porque muitas empresas se financiam praticamente com benefícios fiscais. Sim. Né? Isso, ao longo do tempo, vai acabar. Então, vai ser gradual, para que até as empresas se adequem, e aí é um ponto importante, né? Eu sempre falo isso, gente, usem os benefícios e incentivos fiscais enquanto existem. Porque talvez é o momento de você se financiar para esse momento, para essa mudança, em que a gente vai perder os benefícios fiscais. Então, empresas que vão perder os benefícios, elas vão ter um impacto no seu caixa, elas vão ter um impacto de custo, né, de preço, porque você vai começar, ou seja, você compra, o que era beneficiado já não vai ser mais, então naturalmente aumenta. Na venda também você vai ter que ajustar isso aqui.
você não consegue repassar, porque senão fica um custo inviável, altíssimo. Então você vai diminuir margem, como que está a sua margem de lucro? Tem empresa que nem sabe a margem direito, né? Porque é imposto sobre imposto. Aí quando você chega lá, você acha que você tem uma margem que na verdade não é bem aquilo, porque foi comida né? muito por imposto. Então a gente faz, inclusive, na consultoria uma análise de precificação para entender se a sua margem está correta mesmo. Então isso vai piorar com esse movimento todo que a gente vai viver, né? Então isso impacta também nos indicadores, enfim, toda análise de crédito. Boa. Eu vou pegar Vai lá. uma deixa da Manu aqui com relação a justamente essa análise, a questão do planejamento financeiro, que é o seguinte: hoje a empresa que está em dificuldade, né, para fechar o caixa dela, tomar crédito, etc., o que ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer é deixar de pagar o quê? Imposto. Né? Isso ela nas vai, pequenas pior pequenas ainda. e médias, pior ainda. Ela vai pedalar o IR, ela vai pedalar o ISS, vai pedalar os boletos, ela vai pagar a folha, ela vai pagar os fornecedores dela para continuar operando, mas o imposto ela vai deixar para depois. E vai esperar lá na frente um refis, alguma coisa, para poder parcelar esse imposto. Né? Mas acabou. Né? Pelo menos com o split payment, o governo já está tomando esse dinheiro na hora do pagamento. Acabou ela pedalar o ISS. Acabou ela pedalar o PIS/COFINS lá, o boletim que ela tinha que pagar, a DARF, que ela não tem mais. Né? E a empresa, ela tomava crédito, né? Imagina, na nota ela já tomava o crédito. Na emissão da Na nota. emissão da nova. Crédito. E mesmo que o imposto não tivesse sido pago Sim. anteriormente, o próximo tomava o crédito. Então a gente está mudando, né? Porque o governo praticamente financiava. Sim, se não assinava a empresa durante um tempo, na verdade, a gente tinha essa obrigação de pagar lá na frente. Acabou esse prazo. Né? Então, só essa antecipação de caixa durante um mês, imagina a arrecadação do governo, pelo menos de PIS, COFINS e ISS, migrando para esse imposto maior e antecipando um mês, vamos dizer, quase isso, tem impacto do dinheiro no tempo muito grande. Sim. E que está afetando todas as empresas. Exato. Está tendo benefício para o governo e afetando todas as empresas. É bom isso? Né? Se fosse efetivamente para reduzir o endividamento do Estado e reduzir taxa de juros, E melhorar os excelente. serviços, Melhorar né? o serviço, excelente, mas a gente vê que não é bem isso. Eu acho que a educação, eu falo muito sobre a importância da educação, eu acho que do governo com a população, as empresas também com o consumidor, de entender que vai mudar, o que ele vai ver no documento fiscal, como ele vai perceber o tributo daqui para frente, porque será que vai estar lá o preço, sei lá, você vai comprar uma bolacha, 3 mais o imposto, como que a gente vai demonstrar isso? Eu acho que quem é de sistema Na sabe gôndola, muito, né? na gôndola. Então a percepção do cliente também, do consumidor, é essa. Será que, de fato, os produtos com a alíquota reduzida, o zero da cesta básica, por exemplo, vai chegar na mesa do consumidor mais barato? Então, eu acho que esse não é um conhecimento que tem que estar só nas grandes empresas, só com tributaristas, só com gestores, é um conhecimento que tem que ser geral, porque vai impactar, o consumidor, ele precisa cobrar isso. Será que, a carne não está reduzida, o arroz não está reduzido a zero, que seja. Então eu preciso também ter isso, sentido no meu bolso, e é uma cobrança que tem que vir da população. A gente tem visto as discussões do PIX, né, como chegaram até o governo, como essas discussões são importantes. Então a gente tem que ficar atento e tem que levar conhecimento para a população em geral. Nessa questão de conhecimento, o que nós temos dentro da reforma e dos textos que nós temos até agora? A gente tem uma novidade para o Brasil, que é o cashback. Né? Então, esse consumidor que vai lá no mercado, muitas vezes ele vai ali na padaria, compra o seu pãozinho e vai embora. Não põe seu CPF na nota. O que o cashback está fazendo? Ele vai trazer uma parte de uma devolução desse imposto para ele e vai garantir algumas isenções. A partir de quê? Da identificação do documento fiscal. Nota fiscal, ou no caso do consumidor final, pedir o CPF na nota. Então hoje, e é também mais uma forma da gente garantir que tudo que está sendo gerido e fazendo a economia se movimentar, ela tem um documento fiscal eletrônico por baixo.
né? Eu vou ceder, eu, governo, trago aqui uma opção do cashback, devolvo parte dos impostos, todo mundo está sujeito a ter a sua devolução. Mediante ao quê? A você identificar que é você. Eu vou pedir o meu CPF, fica garantido aqui uma questão de cashback, e ali na nota a gente vai ter que separar. Tem uma coisa muito louca, a gente tem 2 campos de total da nota, agora, 1 de total da nota, porque a gente calculava com os impostos todos por dentro, e agora ele passa a ser por fora. Como que eu vou fazer o cálculo? Eu tenho 2 total. Então, sistemicamente, as coisas já começaram a acontecer. A gente já tem notas técnicas para falar de IBS e de CBS. E uma coisa assim que antes, IBS eu tenho aqui uma alíquota, CBS eu tenho outra. Não, IBS eu tenho uma alíquota partilhada entre estados e municípios. Então, mesmo no nosso documento, quando a gente estiver emitindo, eu tenho ali campinhos garantindo qual é a base para a CBS, a alíquota de CBS. Base para o IBS, a alíquota de IBS do estado e a alíquota de IBS do município. Tudo bem desmembrado, bem certinho, né? Então, isso está caminhando muito para trazer o protagonismo de documento fiscal eletrônico para tudo. E através do documento fiscal eletrônico, tem a sua emissão, né? Ali naquele momento eu já tenho uma obrigação de pagar. Esse pagamento, ele é hoje, na reforma, efetivado o pagamento, destaca-se já vai para o comitê gestor, que já faz a retenção dos tributos e devolve só uma parte. Então, essa mudança desse fluxo de caixa que você comentou, Bruno, é o que ele precisa olhar hoje. Exato. Né? E isso Eles, é educacional, né? Você tocou um ponto, assim, impressionante, que a gente não tem ideia do imposto que paga. Uhum. Né? A gente vai lá, comprou no mercado, recebeu a nota lá, viu? Alguma coisa, hoje já tem algum destaque dizendo, olha, Isso. A estimativa média dos teus impostos é tanto pelo IBPT lá, que faz um cálculo aproximado do que sai na nota, né? Mas a gente vai ter, com essa mudança, o cálculo preciso. Essa automação do cálculo de imposto para produto, hoje a maior parte das empresas tem isso, né? Lá na NFI a gente apoia muita empresa para emissão em grandes volumes, né? Então a gente já tem para as empresas de produto, já é muito comum elas terem, porque precisa parametrizar item a item, né, nas notas para poder emitir e ter o imposto calculado certinho, até mesmo para tomada de crédito para as empresas comerciais. Agora, as empresas de serviço não têm isso. Né? Tem um ponto que você falou da reforma que é muito crítico para as empresas de serviço, que é o seguinte, elas vão precisar calcular esse imposto com as alíquotas de cada estado, de cada prefeitura, do tomador do serviço. Né? Ela tem hoje a parametrização com a contabilidade dela lá. Eu vendo aqui, eu faço, sei lá, uma prestação de serviço qualquer, um serviço de pedreiro, construção civil. O cara fez lá um serviço. Ele tem uma empresa registrada aqui em Barueri, por exemplo. Né? Tem lá a alíquota que ele paga daqui de Barueri. Mas ele foi lá para São Paulo fazer o serviço, o tomador dele do serviço é de São Paulo, ele vai ter que emitir uma nota com a alíquota de São Paulo. Exato. Né? Ele prestou um serviço em Campinas, ele vai ter que emitir uma nota com a alíquota de Campinas, do estado de São Paulo. Foi para Minas Gerais, foi em qualquer outra cidade, foi São Lourenço, vai lá em São Lourenço, Minas Gerais, ele vai ter que saber qual é a alíquota do estado de Minas Gerais, a alíquota do município de São Lourenço e emitir essa nota. Ou seja, a complexidade. Esse contador não tem ideia do que ele vai ter que passar. Né? Quando a gente fala que a tributação passa a ser no destino, isso precisa ficar mais claro no termo educacional da coisa, sabe? Quando eu tributo no destino, é isso. Eu preciso saber qual é a alíquota que está dentro daquele estado e dentro daquele município. E aí ele vai selecionar lá, né? Isso. Na hora, qual o ambiente, qual o estado, qual o município. Exato. E aí puxa, né? Em Imagina termos no de sistema, a gente tá preparado. Um desafio aí muito grande, gigantesco, é óbvio. E aí, quando a gente fala dessa movimentação, hoje eu tributo tudo na origem, faço tudo por dentro. Vai ficar mais transparente, que é um dos princípios da reforma tributária, porque eu vou fazer tudo por fora. Vou calcular o imposto sobre, né? Então, essa movimentação do por fora fica mais simples, porém,
é necessário que a gente identifique o que é essa tributação no destino. Cada vez que o meu destino modificar, eu tenho essa mudança também. E aí eu tenho o controle em termos de sistema de 5.580 e um município, porque esse mês agora foi declarado um município novo no Mato Grosso, né? Então a gente tem aí... Tem tudo mapeado, né? Tem tudo mapeado em termos de qual é a alíquota que está lá. Né? O cliente hoje que já utiliza os nossos ERPs, que utiliza uma parte de um software, ele tem uma segurança no seu produto. Mas existe o que você comentou, a parametrização do sistema está na mão do nosso cliente que precisa observar. E pegando um ponto aqui, acho que tentando fazer uma amarração de vários pontos do que a gente falou, você acabou de comentar um pouco da dificuldade dos sistemas, né? Mas voltando alguns passos atrás, né, Bruno usou uma expressão que eu acho que foi super legal, do Know Your Supplier, que eu acho que é uma expressão que está super relevante para o que a gente falou aqui. Manu falou um pouquinho de conhecer os indicadores ali, ter clareza da liquidez, de tudo que está acontecendo. Fora sistema, mas eu acho que tem um desafio aqui operacional de governança e de gestão das companhias para que elas consigam olhar para essas dificuldades, eu acho que com mais estruturação. O que vocês têm visto em termos acho que de dados, né, de um olhar profundo para dados, um olhar profundo para plataformas, para que a gente consiga gerir bem o que está por vir, né? Porque às vezes eu fico com a sensação de que a gente está discutindo um conteúdo super, super relevante e quem está ali na ponta, sentado na cadeira, ainda está numa planilha de Excel, ainda está com ferramentas talvez um pouco mais antiquadas. Como é que vocês veem essa governança como um todo? Quer começar? Eu vou começar então, porque eu sou um passo antes do deles. Perfeito. Eu acho, né? Eu acho que antes, tem clientes que me procuram, você faz a atualização do sistema, porque o sistema já, né, alguns sistemas já entregaram o pacote, né? Já entregaram a atualização, então a empresa precisa atualizar. Mas assim, antes de fazer essa atualização, você já entendeu o que vai mudar? Você já fez um depara? Eu acho que antes de qualquer questão aqui é entender o que vai mudar para você, para o seu negócio. E até porque a gente tem regimes diferentes, alíquotas diferentes, não é uma coisa única, não é tão simples assim, a gente ainda não chegou lá. Então precisa entender em que alíquota você está, né? Em que carga tributária você está, onde que você se enquadra. E aí é rever cadastro, é olhar NCM, é olhar CNAE, é começar do básico mesmo, assim, do rodapé. Olhar crédito tributário. Então, assim, a gente vai passar por uma mudança enorme. Então, o que significa isso? Em 2027 já não existe mais PIS/COFINS. Então, agora é o momento de você olhar todos esses créditos represados aí que não foram observados por erro ou por má interpretação ou erros sistêmicos. Então é necessário olhar isso, recuperar e planejar como vai consumir. Tem empresas que têm um crédito acumulado aqui, entendeu? Vai poder compensar com o CBS? Vai. Mas a gente sempre fica preocupado como, né? O IBS, você vai poder compensar ICMS com o IBS? Vai, mas em 20 anos, né? Então, olha isso, olha esses acúmulos de crédito, olha os seus créditos não aproveitados, olha benefício. Então, assim, é uma limpeza, uma conformidade que precisa ser olhada, organização de fluxo de caixa, como que eu vou me financiar para isso, né? Olha tudo isso para depois você ir lá e orientar o time de sistemas como deve ser parametrizado. Então acho que esse é um grande, e essa governança muitas vezes está na mão de grandes empresas. As pequenas e médias, simplesmente, as médias ainda muitas vezes têm um pouco mais de controle. As pequenas deixam com o contador. Quantas contabilidades estão preparadas para essa transição? Poucas. Como eu comento, nem todo contador é tributarista. Então, assim, eu acho que o tributarista agora passou a ter uma função muito importante. Sim. E cada vez mais ligada ao negócio. Faz sentido eu estar onde eu estou? A minha planta estar lá? Meu centro de distribuição? Hoje, até 2033, pode ser que sim. E depois? Mas a gente precisa se preparar antes. Então, esses estudos estratégicos precisam acontecer agora, não é lá? Sim. Né? Mas agora... Eu acho que você trouxe um ponto bem interessante, Manu, de o negócio estar preparado para a reforma, porque
veio reforma, tá, mesmo grandes empresas, você chega lá, a pessoa tá, não, isso é um problema do tributário, ele que se vire para emissão de nota e tal, tô nem aí. Cara, assim, é um negócio, é uma questão que muda o negócio, né? Se a área de negócio das empresas não planejarem de novo ajuste de preço ou o que precisa requalificar fornecedores para entender a cadeia como um todo, o que vai tomar crédito ou não, sim, o impacto é grande, né? A gente estava falando antes de começar o podcast sobre o impacto em grandes empresas que têm regimes especiais, né? Antes, como imposto. Da nota, comenta. Comenta da nota, que isso aqui eu não tô digerindo ainda. Né? Pois é. Eu não tinha parado para pensar. O imposto, o IBS tem a alíquota do estado, tem a alíquota do município. Para cada estado e município tem uma alíquota diferente. Mas quem tem um regime especial que emite uma nota... Plataformas digitais, por exemplo, que emitem uma nota no mês, por exemplo, né? Às vezes mais de uma, mas são poucas. Né? E agora? É loucura. Né? Empresas que emitem... aí tem vários. Tem empresas de telecom que, para serviços dentro das notas fiscais de telecomunicações, também é emitido uma nota. Bancos, né? Serviço bancário emitiu uma nota. Né? Então, gente, como é que o imposto do destino vai caber no mínimo... Numa só, nunca. No mínimo, vai ter que ter... Imagina empresa que tem 100 milhões de clientes, né? Empresas que têm 40 milhões de clientes, vai ter que emitir 40 milhões de notas. Lá na NFA a gente recebeu uma demanda para 214 milhões de notas para a gente emitir. Né? Não agora, mas a gente falou, olha, o nosso sistema está preparado. Eu não sei se a prefeitura ou o estado ou vai conseguir... Quantas prefeituras estão preparadas? Vão conseguir emitir 250 milhões de notas, né? Trava. Se eles vão conseguir autorizar tudo isso, né? Hoje, quando a gente fala de alguns períodos do mês, nós temos uma indisponibilidade de serviços por parte do governo. Sim. Porque existe uma fila para autorização, uma fila perto ali do dia 10, dia 15, o negócio vai ficando insustentável. E agora, nós teremos uma disponibilidade de serviços, teremos uma disponibilidade tecnológica para tudo isso. Tudo isso é uma revolução dentro do que a gente está trazendo aqui, que a reforma vai impulsionar, né? E vou comentar uma coisa que é importante, assim, a gente falou, acho que do aluguel, não sei se foi aqui, se foi lá embaixo, não me recordo mais, mas a gente hoje não tem documento fiscal eletrônico em tudo, né? Quando a gente fala da reforma tributária para o consumo, é bens, serviços, consumo. Então aqui eu vou ter um documento fiscal para a prestação de aluguel. Como que isso vai acontecer? A gente fala dentro dos comitês e itens que nós trabalhamos junto com o governo, nós teremos uma nota de débito e uma nota de crédito. Sistemicamente, qual é o layout que eu tenho que utilizar? Vamos lá, porque a gente já está falando de documentos novos. A gente passa a ter 5 novos eventos que vão acompanhar as notas, que passam a ter as suas dificuldades. Mais uma vez, a gente vai entregar sistema, mas antes dele ir lá e colocar as suas alíquotas, ele precisa identificar. Eu tinha um beneficiamento, ele foi para um regime específico, eu tenho aqui um regime diferenciado dentro da reforma tributária? Pode ser que sim, pode ser que não. Essa análise ele precisa fazer antes. E quem que faz? É a empresa? É a empresa que precisa analisar. É isso que é importante a gente explicar. Nós vamos entregar produto, mas o produto precisa ser manipulado por quem conhece, ajustado. A dificuldade das alíquotas é um exemplo. A gente passa a ter agora 5.581 municípios com alíquotas que podem ser diferentes. Se ele não se manifestar, usa-se a alíquota de referência. Fora isso, a gente deixa de ter CFOP. Passa a ter agora o que a gente chama de C-Class TRIB, que nós temos dentro do tributo. E nós vamos ter, vamos lá, de 29 até 32 documentos emitidos onde eu terei IBS, CBS, IBS ainda com a alíquota reduzida, mas continua com ICMS e ISS. Sim. Então eu tenho... Mantenho o CFOP até lá, sim. Então eu mantenho o CFOP até lá e agora eu passo a ter C-Class TRIB, que é uma nova modalidade dentro da nota e uma nova classificação.
né? O que a gente comentou, vai ficar transparente, mais fácil? Vai, mas até lá, Até olha lá. tudo que vai acontecer. Tem A uma gente não jornada. desliga uma chave, a gente vai gradativamente diminuindo hoje o que nós temos e implementando o que vem pela frente, com E todas olha as suas dificuldades. O custo de implementação disso, gente. Muitas empresas não têm isso no budget, não orçou, não analisou o quanto isso vai impactar Sim. no custo de tudo, né? E os profissionais, eu fico pensando, né? Os profissionais, eles já entende o que acontece hoje, as legislações de hoje, vai ter que entender a nova. Qual vai ser a tendência, né? Quem é esse profissional do futuro? Porque não é mais o profissional que só, porque vai simplificar. Sem Não é o dúvida. cara que só fica lá fazendo a declaração ou entregando, né, ou o contador que só emite o boleto, né, emite ali o documento fiscal para ser pago. São dados, ele é um profissional que vai ter que apoiar muito mais a empresa. Eu estava pensando esses dias, inclusive, sei lá, pensa no impacto do setor imobiliário, né? Se a gente souber entender que vai ter um aumento, que é o que a gente está avaliando, vai ter esse aumento no setor, será que agora não é o momento de começar, as empresas, as imobiliárias, as construtoras, de começarem até uma campanha para que exista uma venda? Pô, vai aumentar. Uhum. Né, começa a fomentar aqui esse negócio antes dessa mudança, né? Então, assim, olha como o impacto tributário, ele impacta o negócio, a venda, a Total. operação, Total. né? Ou, às vezes, você é uma empresa de tecnologia e vende serviço de tecnologia que é inovação para o cliente. Esse cliente ele pode, se ele tiver no lucro real, claro, alguns requisitos, ele pode se beneficiar da lei do bem. Uhum. Então, se o vendedor, o conhecimento tributário está na mão, inclusive, desse vendedor, ele usa como argumento de venda. Perfeito. Sim. Então, a importância do tributário, eu falo muito que a gente precisa entender o tributário como parte da vida, do dia a dia. O que isso, essa sopa de letrinhas muda na vida do CFO, muda na vida da operação, né? Não é falar que não dá para fazer aquela operação, mas como eu posso fazer hoje e como eu vou ter que fazer com a reforma tributária. Não Exatamente. dá para fazer análise mais hoje sem considerar os efeitos da reforma tributária. Acho que é possível. Você trouxe um ponto legal dos aluguéis, né? Que isso vai impactar o setor imobiliário e tem um fator técnico da emissão da nota do aluguel, né? Que eles trouxe lá que, assim, onde é que essa nota vai ser emitida, né? Hoje é um recibo, né? Então você tem lá uma emissão de recibo e você paga lá o recolhimento via DARF do PIS/COFINS. Agora, essa nota vai ser emitida na prefeitura? Vai ser um serviço? Vai ser emitido no estado, né? No ambiente nacional? Quem vai controlar essa nota vai ser... Ninguém sabe, né? E a pessoa física que Sim, pode passar a ser contribuinte a depender do valor que ela tem de aluguel, ela também vai ter que emitir um documento. Temos poucas dificuldades por aí, né? E falando dela, colocando uma pimentinha na conversa aqui, um tema que eu acho até falou pouco mesmo no nosso aquecimento e queria ouvir um pouquinho de vocês. A boa e velha inadimplência, né? Como que a gente, eu acho que pode tentar prevenir e como que a gente enxerga a inadimplência com todas essas mudanças que estão vindo pela frente? Depende da inadimplência. Que tipo de inadimplência você está falando? A tributária, que é um ponto que a gente falou, ou a inadimplência de crédito mesmo no mercado? Qual que é o... Eu acho que a gente pode tatear a tributária, que eu acho que está muito dentro do que a gente está falando, mas imaginando o seguinte, aqui o meu ponto original era, se eu sou uma empresa que vende produtos ou serviços e concedo crédito para quem está lá na ponta para me pagar, eu já sofro com a inadimplência hoje, e a gente está falando que eu vou ter que olhar cada vez mais para o meu ecossistema, meus fornecedores e meus clientes, né? Exato. Como que a gente olha para essa inadimplência futuramente? Vamos lá, acho que tem um grande desafio, hoje apesar de você ter a emissão da nota e o recolhimento do imposto 30 dias depois, hoje, se você não pagou o imposto, se você não recebeu referente a essa nota, ou você, no momento que emitiu a nota, você tem um prazo para recolher esse imposto no manual do split payment, né? E
com isso não tem mais aquela pedalada do imposto, ou aquela possibilidade de cancelar aquela nota depois, etc. Então, sim, se emitiu, tu vai pagar aquele imposto. Né? Se você tem um prazo muito longo, você está antecipando esse imposto. Hoje, se você já antecipa também, passou dos 30 dias, porque você descasa o pagamento com o imposto. Vamos lá, com a deteriorização do fluxo de caixa, as empresas vão ter que pagar mais imposto, aumento da alíquota, e vão ter que antecipar esse imposto. Então, a tendência é você ter um aumento de inadimplência. Perfeito. Né? Esse aumento de inadimplência vai fazer com que você antecipou o imposto, prejudicou mais o impacto no teu caixa, que pode também impactar você, impactar os seus fornecedores. Então você está em risco também de solvência. E aí pode ter uma cadeia interessante de quebra. Tá? É um risco interessante. Você não avaliar somente o risco do seu cliente. Você entender qual é o risco do cliente do seu cliente. Porque dependendo dessa cadeia, você pode ser impactado. E a cadeia ela é tão importante, né? A cadeia ela é tão importante nessa questão financeira, ela é importante também na questão tributária. A gente falou um pouco do imposto seletivo, que está ali, né? Ninguém fala muito, mas a gente acaba concentrando muito no IBS-CBS, que é o que vai impactar a todos. O IVA, o IS, nem todo mundo vai ser impactado na ponta. Mas e na cadeia? Será que no processo de prestação de serviço, como extração de minério para o setor imobiliário, você tem um impacto do IS aqui que vai aumentar o custo de produção também, né? Então, quando a gente olha a importância, de novo, de você olhar a cadeia, o impacto no todo, não só no que eu emito na nota, mas necessariamente o que eu adquiro, qual prazo, tudo isso, qual prazo de pagamento, de recebimento, isso tem que casar também, porque você paga o imposto à medida do recebimento. Então, se parcelar, você também vai pagar esse imposto parcelado, à medida do pagamento. Então, isso também é um benefício. Em tese, no mês seguinte, você teria que pagar o imposto cheio daquela nota. Se você parcelar, se for parcelada aquela operação no pagamento, você também vai pagar o imposto na medida que ocorrem as parcelas. Então, isso também flexibiliza. Quando a gente fala aumento de carga tributária, é muito importante que a gente avalie operação, negócio a negócio, porque, em tese, alguns negócios terão terão uma carga reduzida, quando a gente fala de indústria. E aí, trazendo isso para o todo, né, o que isso muda na vida da gente, a vida de todo mundo? Será que a gente está incentivando consumo de produtos e menos de serviço? Porque será que a gente não tem aqui um movimento um movimento econômico até? Será que aumentando a carga de serviço que vai acontecer, a gente não está desestimulando também o consumo de serviço e fazendo nós mesmos? Será que a gente não vai do yourself, né, um pouquinho disso? Então, assim, eu acho que e incentivando a indústria, que é o produto que vai sair, em tese, vai ser mais barato, porque a carga vai ficar equilibrada. Então, assim, o impacto, ele é muito grande. Ele não é olhar o todo, é olhar a cadeia. A cadeia, né? Acho que a cadeia fica cada vez mais importante. A cadeia fica importante, e aí, só para pôr uma pimentinha na questão da inadimplência, para a base do IBS-CBS, considera-se juros e multa. Então, tecnicamente, e aí lá na minha emissão de nota, eu vou pensar, inclusive, como que eu componho essa base. No momento que eu estou efetivando uma venda, quando ocorre juros e multa? Quando passou a data do pagamento, que pode ser o parcelado, e esse não foi efetivado. Só que está escrito, compõe-se juros e multa na base de cálculo do IVA dual. A gente vai precisar aqui ter uma nota. A gente fala, põe uma nota de complemento. Uma nota de complemento na base, que vai gerar o quê? Um tributo maior. Eu já tinha aqui um IBS, um CBS, que eu já soube no momento da emissão da minha nota. Passado um momento de pagamento, aqui aplica-se juros e multa, e não lá atrás, quando eu efetivei a venda. E aí, como é que a gente coloca isso aqui? Não me olhem porque eu ainda não tenho a resposta. Mas tá lá escrito no texto. Então a gente precisa tangibilizar isso também.
Eles né? têm Que um isso ponto vem lá adiante. Tem um ponto interessante que você citou, que hoje a nota fiscal de produto, ela tem os eventos. Você tem o evento de emissão, de envio, recebimento, etc. São formalizados todos os eventos da nota. Sim. Serviço não. Né? Serviço não tem eventos da nota. Né? E vai passar a ter. E passa a ter. E passa a ter. Né? Então, o pequeno que emite nota fiscal de serviço, ele não tem ideia da mudança. Não tem ideia da complexidade que vai ser o setor de serviço. De ter todos os eventos da nota, recebimento. Tem um fator interessante, que para o crédito, acho que para as empresas de serviço, você tendo os eventos da nota, você passa a ter uma nota, dá uma validade, né, para um banco considerar aquela nota fiscal como um instrumento para dar crédito para essa empresa de serviço, que hoje é só via o boleto, que também é alguma coisa muito subjetiva ali, né? De antecipou o teu boleto que você emitiu com ele. Mas, cara, aquilo está associado realmente ao serviço prestado, ele só boletou aquilo. Bom, vai mudar a lógica, né? Você tendo a nota fiscal registrada e os eventos na nota, o banco pode chegar, cara, eu antecipo para você na tua venda, né? Mas eu quero essa nota fiscal. Uhum. E eu quero, não só quero essa nota fiscal, eu quero acompanhar os eventos dessa nota para ver quando você recebeu isso aqui. Perfeito. A Exato. exigência da nota vai ser cada vez maior. Cada Todo vez mundo maior. vai pedir. E a gente sabe que existe uma sonegação muito grande, principalmente nos pequenos, até porque tem muita. Já me perguntaram várias vezes, como que a gente sobrevive se não sonegar? Porque se eu não sonego, se eu emito a nota cheia, o meu concorrente não. Ele emite de metade da operação. Então, como que eu fico completamente não competitivo num ambiente desse? Então, à medida que a gente começa a cobrar mais, a exigir a nota, e essa questão de, olha, eu pago 100, mas a nota é emitida a 50. Não, você vai querer, você fornecedor, né, você cliente, vai querer a nota de 100, porque eu quero tomar crédito em cima dessa nota. Dessa nota. Exato. Sim. Então, essas questões tendem a serem resolvidas ao longo do tempo, mas assim, gente, brasileiro é muito criativo. Criativo ao extremo, né? Então, assim, a gente Eu vou puxar dois pontos. Um que você falou agora da tomada de crédito e o outro do cashback, que a Alice falou um tempinho atrás, né? Essa exigência da nota vai ser no mercadinho, né? Lá no interior, o mercadinho que nunca emitiu nota, né? Aquela pessoa que é beneficiário tem um benefício social, etc., que vai ter o cashback desse imposto, vai chegar lá, cara, eu quero a nota. Eu quero, porque Isso. ela vai ter que estar na cadastura, ela vai ter algumas Exato. exigências, mas ela também vai querer. Sim. Ela vai exigir a formalização do comércio. Ela vai exigir Exatamente. essa, vamos dizer, essa reforma, acho que ela vem no intuito também de trazer mais formalização para todo o processo. Então, aquele que não emitia nota, etc., ele vai acabar ficando à margem do processo. Muito e aí, bom. você tendo esse aumento de formalização, eu acredito que isso, sim, vai ter uma maior arrecadação? Sim, Com certeza. porque você vai ter todo mundo tentando entrar no processo para poder fazer parte ali. Não tem escapatória, vai tomar crédito. Né? Essa tentativa de tomada de crédito, eu vejo que vão ter dois modelos. Eu estava analisando. Se você pensar quais são os regimes hoje, você tem lucro real, lucro presumido, tem a IPP, tem a MEI, tem Simples Simples Nacional, né? E tem o O Nano Empreendedor, que é o que vem aí Que na chega reforma. agora o Nano Empreendedor. Nano Empreendedor, que tem lá o limite de 40, você tinha comentado 40.500, né? 40.500. E pode ter uma ampliação, dependendo do... Se eu não me engano, os motoristas de aplicativos, alguns entregadores, eu acho que tem um acréscimo ainda de 20%, algo assim, para aumentar ainda esse valor de isenção, né? Que seria esse não pagaria nem um MEI, que você paga R$70 por mês. Ele e esse seria não pagaria, metade, mais ou menos a metade. pagaria bem pouquinho, mas esse atende uma grande camada da população que tem uma segunda atividade, que é... Mas você vê que ele está formalizando... Ele está tentando formalizar quem Formalizar? hoje não tem controle que não nenhum. tem formalização nenhuma. Esse nano empreendedor, que é um cara que faz esse serviço de Uber, vai emitir a nota para o cliente final. O pedreiro. Já parou pra pensar? Eu tô vivendo uma olha. obra. Meu filho, é Pix pra cá, Pix Exato. pra lá. Quem já viveu isso sabe Já. o caos que é. E assim, essa questão, por isso que o governo veio querendo
também controlar as movimentações financeiras. Perfeito. Justamente, porque, e aí o desespero, olha o desespero que foi, porque quanto acaba movimentando na conta das pessoas que não é necessariamente dela, né? Então, passa para mim que eu passo para o outro, que não sei o quê. Então, quando você fala de uma informalidade, como eu comentei, né, uma obra, o quanto você opera, compra, adquire serviço, sem notas. É uma loucura. Gente, eu vou fazer o papel aqui do nosso moderador. Papo bom passa rápido, né? Inacreditavelmente se passaram 60 minutos aqui. Sério? Caramba! Inacreditável. E a hora que a gente já teve 60 minutos lá embaixo. Exatamente, exatamente. Então eu queria só pedir para cada um de vocês passar aqui a mensagem final, talvez curtinha aqui, 30 segundos, 1 minuto. Mensagem final em relação ao nosso tema aqui para quem está nos ouvindo de casa. Vamos lá, vamos começar. Obrigada, eu acho que o maior recado que a gente deixa é se informem, corram atrás da informação, a gente tem bastante conteúdo, né? Na parte de tecnologia, a TOTOS também tem um portal do Espaço Legislação que explica um pouco da reforma, e não é só produto. A maior mensagem que eu quero deixar é: não é só produto, né? Nós vamos entregar, e preparem-se, tem muita coisa que dá para melhorar, que dá para aproveitar se a gente estudar direitinho. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigado a você, Elis. Pegando o gancho, também quero agradecer o convite. Pegando o gancho, não esperem chegar lá nos 45 do segundo tempo, porque tudo vai ser mais caro, até a questão de prazo de entrega, de análise, acaba, né, imagina, todo mundo querendo entender os impactos a todo momento. E quem muitas vezes não entende, acaba pagando a conta no final. Então, analisem, né, a operação, porque hoje ainda existe muita oportunidade. Então, utilizem, se preparem, porque a mudança ela é muito grande, ela vai gerar muito custo não planejado, e que isso pode quebrar muitos negócios. Então, a gente está aqui para apoiar também. Legal, Manu. Gente, eu queria agradecer a participação, acho que foi uma conversa muito boa com vocês, né? Foi muito legal. E eu acho que a mensagem principal é justamente estar preparado para o que vem pela frente, né? Eu acho que as grandes empresas ainda estão deixando isso muito na mão. Esse é um problema do tributário, eles vão resolver, né? Mas a área de negócio tem que se envolver, porque isso vai impactar o business, né? Conhecer quem é o seu cliente, os clientes do seu cliente, quem é o seu fornecedor, como o seu fornecedor vai estar, se você vai tomar crédito ou não disso, vai ser importante para cada negócio, né? As empresas de serviço, principalmente grandes empresas que têm prestação de serviço e que têm lá os seus regimes especiais, essas vão ser impactadas com um volume muito grande, né, de emissão, né? A gente está preparado lá na NFE para poder apoiar nessas emissões, em cálculo está atualizado, mas eu acho que eles não estão acreditando no que vai vir aí. Eu acho que tem muita gente que ainda não está acreditando no impacto da reforma, né? Eu falo, gente, é bom se preparar. Boa, boa. Muito bom, gente. Eu queria finalizar também, em nome da Cial, agradecendo você, Manu, você, Bruno, você, Elis, e talvez os meus takeaways aqui, para quem está nos assistindo de casa. Vou roubar algumas falas que vieram aqui ao longo do nosso bate-papo, né? Eu acho que para melhorar ainda vai piorar. Eu acho que eu saio com essa na cabeça. Eu saio também com Know Your Supplier e Know Your Customer, né? O conhecimento da cadeia, eu acho que ele é muito, muito, muito importante para o que a gente está falando. E por último, a preparação e se antecipar ao que está por vir, né? É inevitável, e quem começar a se movimentar agora sofre menos impactos do que está por vir pela frente. É isso, gente. Estamos finalizando a segunda edição do nosso Cial Insights. Você que está acompanhando nesse mesmo link, você consegue acompanhar as edições anteriores aqui, ou a edição anterior, e as que estão por vir na sequência. E aguardo o próximo, que tem muito conteúdo bom por aí.